como o sol nas trevas de alguém. O amor é dar abrigo se a tempestade vem. E quando tudo é escuro e a vida é solidão, o amor é que ilumina o coração. O amor talvez é a janela que a luz do sol nos traz, nos convida a olhar por ela e mostra muito mais. E mesmo a quem não queira ver o sol com sua luz, o amor suavemente ao sol conduz. O amor, quem sabe, é como a flor, talvez uma alma quer. Pra qualquer um é gozo, agora é um jeito de querer. Tem gente que até mesmo diz que amor é infeliz. E existe até quem se cansou e nunca mais tentou. O amor talvez se faça de conflitos e paixões, ou das cinzas que eram palhas, resquícios, ilusões. Mas se eu viver 1000 anos e então recomeçar, lutando pelo amor, vais me encontrar. O amor, quem sabe, é como a flor, talvez uma alma quer. Pra qualquer um é gozo, agora é um jeito de querer. Tem gente que até mesmo diz que amor é infeliz. E existe até quem se cansou e nunca mais tentou. O amor talvez se faça de conflitos e paixões, ou das cinzas que eram palhas, resquícios, ilusões. Mas se eu viver 1000 anos e então recomeçar, lutando pelo amor, vais me encontrar. Muito boa noite para vocês que estão chegando, deixando o seu boa noite aí. Muito obrigada. Boa noite para você também. Bom dia para você que vai chegar de manhã. Boa tarde para você que vem à tarde. Boa madrugada. Tem gente que vem assistir na madrugada. De qualquer lugar do mundo que você estiver, onde você estiver, receba o nosso abraço, nosso carinho e nossa gratidão por você doar para o Alex e para mim o que você tem de mais precioso, que é o seu tempo. Deus te abençoe, que você resplandeça em paz, bênção e alegria. Muito obrigada pela sua presença. Hoje já estamos no nosso domicílio, né? Assim, quase com a lanterninha apagando, né? Mas tão firme aqui. Com muita alegria para o Evangelho de número 317. 317, olha só. Gente, nós vamos planejar o Evangelho número 500 com um encontro, hein, Alex? Vai preparando aí. Evangelho número 500, encontros 500. Vamos ficar firme nisso aí, né? Para ver se a gente consegue.
E o que mais? Vamos acender a nossa lanterninha, então, mas bem acesa, né? Para iluminar os corações dos nossos familiares, os nossos corações de todos aqueles que vierem em nome de Jesus. Obrigada à espiritualidade amiga que nos conduz, que nos dirige, que nos intui e que enche de alegria os nossos corações. Nosso mentor Jerônimo Mendonça, nossa queridíssima irmã Sheila, e todas as mentes espirituais ligadas ao bem, ao amor, à justiça e à verdade. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus, especialmente os desencarnados que são colocados sob a guarda dos amigos espirituais neste momento, para que possamos servir, auxiliar Jesus, oferecendo as vibrações do Evangelho de amor. Quantas pessoas recebem esses momentos tão especiais com tanta gratidão? Quantas pessoas recebem as energias que nós construímos aqui? Quantos hospitais recebem essa energia? Até aqueles lugares, né, de muita escuridão recebem também essas boas vibrações. Nós somos um grupo comprometido com o serviço, com a caridade, e que Deus nos abençoe, promovendo então cada vez mais essa oportunidade que temos para servir. Que os nossos anjos guardiões se coloquem à frente de tudo o que acontecer hoje com cada um de nós, nos protegendo de todos os perigos visíveis e invisíveis. E assim pedimos permissão a Jesus para iniciar o nosso Evangelho de Amor de número 317. Que assim seja. Amém. Amém. Boa noite, meu povo. Hoje eu esqueci de perguntar aí se o som e a imagem estão chegando bem. Tá bom. Como está chegando aí, meus amigos? Muito bom. Ajustando aqui o som. Hoje não deu tempo de treinar antes aqui a configuração, não. Vocês precisam nos ajudar aí, nos ajustes. Beleza, está chegando bem, né? Graças a Deus. Então, mais uma vez, nós estamos aqui com o Evangelho de Amor. Hoje não é a luz que está fraca, é a pilha. É a pilha. É a bateria que já chegou aqui quase no limite, gente. Viagem longa, um trecho da estrada com bastante chuva, tenso, né? Porque muitos caminhões na rodovia. Você tem que dirigir para você e para o resto do universo que está ali, né, indo e vindo, né? Então a gente chegou aqui bem desgastado, mas estamos juntos, pelo menos aqui por alguns minutos, algumas canções. Hoje a gente vai compartilhar com vocês com muita alegria. Hoje temos aniversariantes. Será que já chegou aqui a nossa aniversariante? Aqui, o Luiz Beto já me contou aqui que é a Flávia Silveira. Lá de... Flávia, de Calcaia. Calcaia, né? Fortaleza. Tá fazendo Flavinha. ela hoje. Parabéns, Flávia. Beijo de microfone. Eu falo que aqui tem várias pessoas aqui que são, né, do grupo dos 300. A Flávia, eu acho que ela chegou antes dos 300. Ela é do grupo 1, né? Ela não é? A Flávia é essa menina especial, gente. Ela tá aqui, ó, desde, acho que antes da gente começar, a Flávia já tava. A gente fazia algumas lives, assim, aleatórias, né? E a Flávia sempre acompanhando, viu, Flávia? Parabéns pra você, Deus te abençoe. Tá aqui, ó, eu já achei que ela já tá dando boa noite pros amores dela aqui no Evangelho de Amor, ó. Parabéns, feliz aniversário. Deus te abençoe, né? Então, meus amigos, hoje eu fiz uma escolha a dedo aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 19. Está lá num parágrafo aqui do item 7. E aqui as palavras da espiritualidade dizem para nós o seguinte: em algumas pessoas,
a fé parece, de certa forma, inata. Natural. O sujeito já nasceu com a fé. Olha que beleza, parece tão natural. Uma faísca é suficiente para desenvolvê-la. Essa facilidade em assimilar as verdades espirituais é um sinal evidente do progresso anterior. Noutras pessoas, ao contrário, essas verdades só penetram com dificuldade, sinal não menos evidente de sua natureza atrasada. Eita! Os primeiros já acreditaram e compreenderam, trazem renascendo a intuição do que sabiam. Sua educação está feita. Os segundos têm que aprender tudo. Sua educação está por fazer e se fará. E se não terminar nesta existência, terminará numa outra. Eita! Como nós estamos aqui nessa comparação feita pela espiritualidade, hein? No meio do caminho? Tem jeito? Tem, né? Tudo é um processo. Só que é um processo infinito, né, gente? Há processos que têm começo, meio e fim. No nosso caso, projetados pela providência divina, por Deus, não tem limite. Então, a cada dia, a tendência, né, pelo menos deveria ser assim, é que nós sigamos ampliando essa nossa fé. E isso se dará por um processo de educação, hein? Essa palavra foi usada aqui. Aqueles que já apresentam, né, desde a sua reencarnação aqui, o renascimento, né, já são educados. E outros tantos, que eu me incluo nessa turminha aí, ainda estão por educar. Então vamos aproveitar o máximo possível esta encarnação. Se não der, não desespera não, porque nós temos o infinito pela frente, né? Mas quanto antes nós conquistarmos, né, isso que já está desenhado para nós, tem muito mais coisa pela frente, melhor para quem? Para nós. Vamos pensar na fé hoje então, gente. Cantemos, por gentileza. Meu pensamento vive em você, a luz do meu viver, Senhor. Basta olhar e eu me abrir pra te amar, nem precisa perguntar, te amo. Há um clima todo diferente que aquece e mexe com o coração da gente. É como um sonho, é como um sonho, e eu me dou por inteiro. Eu amo meu coração, e ao teu lado eu sempre sigo. Já não há mais talvez, basta querer pra eu te ver outra vez. Meu pensamento vive em você, a luz do meu viver, Senhor. Basta olhar e eu me abrir pra te amar,
nem precisa perguntar, te amo. Há um clima todo diferente que aquece, mexe com o coração da gente. É como um sonho, é como um sonho, e eu me dou por inteiro. Teu é o meu coração, e ao teu lado eu sempre sigo. Já não há mais talvez, basta querer pra te ver outra vez. Outra vez. A Elisete disse que você está com a carinha cansada. Verdade. Gente, pesquisa aqui, ó. Você se considera uma pessoa de muita fé ou de pouca fé? Eu Essa não teve graça, de não. pôr café comigo. Põe Não fala em café, café com põe você, café não, né? e tudo. É. Então, todo mundo aqui já deve ter uma noção, pelo menos, né? Alguns são até professores do assunto aí, né? Sobre planejamento reencarnatório. Sim ou não? Ou alguém ainda acha que nós somos meio que jogados aqui nesse mundão de Deus aí? Já lança esse menino, essa menina lá, essa criança lá, essa criatura. E lá ela se vira, lá ela descobre o que pode acontecer. Ou será que antes nós planejamos toda essa nossa vinda, amparados por espíritos mais preparados do que nós, especialistas no assunto? Um planejamento assim, ó, alinhadinho com as nossas necessidades. E no mundo de provas e expiações, se nós nos encontramos aqui, é porque nós temos alguns ajustes a serem realizados. Talvez não alguns, muitos, bastante ajustes. Deus é tão bom, mas Ele é tão bom, Chico Xavier, que nos orienta sobre isso, que Ele nos permite que esses ajustes sejam realizados assim, doses homeopáticas, como diria lá nas Minas Gerais, em pá de Minas, né? De tiquim em tiquim, de pouquinho em pouquinho. E almas ainda num estágio evolutivo assim, intermediário, nós não temos nenhuma autonomia para decidirmos sobre o nosso planejamento reencarnatório, as nossas metas. Nós necessitamos desse amparo da espiritualidade. Mas também nós já não estamos assim tão inocentes a ponto de não participarmos desse planejamento. Nós temos, entre aspas, uma certa liberdade também de opinar, né, de ajustar aqui, de acrescentar alguma coisa, de recusar outras. Tá bom, Alex, onde você quer chegar, né? Porque já que a leitura aqui falou sobre fé, é o seguinte: da banda de lá, quando nós estamos planejando a nossa encarnação, a nossa fé tem influência nisso. Porque a fé envolve uma dose de confiança, mesmo confiando naquilo que você não consegue ainda estar visualizando, não consegue estar tocando, porque afinal de contas você ainda está fora de um corpo físico, no mundo espiritual, se preparando para vir aqui. Então, naquele momento, a sua fé te leva
a forçar um pouquinho mais o planejamento, ou se é um espírito de pouca fé, ele fala, não, isso eu não dou conta, não, diminui isso aí, mingua isso aí, tira isso aqui. E já tem outros que são mais adiantadinhos, não, eu dou conta, pode acrescentar mais isso, não, bota mais aquilo ali, isso aqui também fiquei para trás, aqui não, inclui aqui. E a espiritualidade fica lá tentando com um jogo de cintura ajustar isso. Não, olha só, você está muito desanimadinho, você tem mais potencial, acrescenta aí mais uns desafios. Para outros ele já diz o contrário, olha, vai com calma, não vá com tanta sede ao pote, né? Você é um ser infinito. Vamos com calma, porque senão você pode às vezes se comprometer mais ainda com esse tamanho desse desafio. E por aí vai. Então, a fé, ela tem influência, gente, desde antes de nós encarnarmos. É importante saber disso. Por que eu estou falando disso? Porque tem uma contribuição aqui do nosso querido Cornélio Pires. Ele fala sobre problema de fé. Aqui ele já não está falando mais do antes. Aqui ele já está falando durante. Encarnamos. Com esse grupo de compromissos assumidos por nós. Para a nossa própria felicidade ou infelicidade, caso a gente não consiga cumprir. Acompanhemos então Cornélio Pires aqui. Essa é mais uma daquelas trovas, né? E Cornélio Pires comparecia às reuniões coordenadas por Chico Xavier para responder alguns questionamentos deixados ali, né? Pelos encarnados. E aqui não foi diferente. Você nos pede notícias, caro Juca Sumaré, sobre a maneira precisa com que hoje vejo a fé. É uma questão complicada, junto à qual você me encosta. No entanto, a boa vontade tem sempre alguma resposta. De uma vida para outra, não é como você pensa. Fé naquilo que imagino mostra pouca diferença. De tiquinho em tiquinho aqui. Depois da morte, meu caro, a ideia de cada qual, assunto de confiança, pertence à vida mental. A fé completa, a meu ver, mais se parece a uma estrela, e a pessoa luta muito até que possa obtê-la. A confiança é um tesouro que se ajunta devagar. O espírito vai sofrendo e aprendendo a confiar. Sobretudo, antes do berço, pedindo reencarnação, é que muita gente boa vai de lição em lição. Muito amigo diz ter fé, suplica luta violenta, nasce, cresce, entra na prova, diz depois que não aguenta. Você recorda Altalino? Fazia votos de fé. Vendo a casa em sofrimento, o coitado deu no pé. Antônio afirmava sempre ser crente de força e raça. Abandonado por Joana, projetou-se na cachaça. Tintina orava solene, mas vendo a morte do Meira, quebrou a imagem da santa que trazia a cabeceira. Era médium valorosa, Dona Licota de Andrade, notando o esposo doente, largou a mediunidade. Outro médium de importância era Quincota do Coentro. Vendo o pai acidentado, o rapaz fugiu do centro. Dizia ter fé gigante, nosso irmão Délio da Luz. Entrando na viuvez, nada mais quis com Jesus. Vendo um filho em provação, a médium Cora Farias abandonou a sessão, xingando todos os guias. De prova em prova na estrada, na evolução que se ajeita, um dia teremos todos a fé sublime e perfeita.
Mas por enquanto, meu caro, Deus, que é o Pai do sumo bem, ampara cada pessoa conforme a fé que se tem. O que for a profundeza do teu ser, assim será o teu desejo. O que for o teu desejo, assim será tua vontade. O que for a tua vontade, assim serão teus atos. O que forem os teus atos, assim será o teu destino. A vaidade enlouquece o nosso ser, a revolta dificulta o caminhar, a dor regenera o aprendiz, a humildade eleva sempre os corações. O que for a tua vontade, assim serão teus atos. O que forem os teus atos, assim será o teu destino. A vaidade enlouquece o nosso ser, a revolta dificulta o caminhar, a dor regenera o aprendiz, a humildade eleva sempre os corações. O que for a tua vontade, assim serão teus atos. O que forem os teus atos, assim será o teu destino. Assim será o teu destino. Vontade. A fé tem influência no nosso destino, gente? Sim ou não? Eu acho que tem demais da conta. Sim ou não? Deus ampara na medida da nossa fé, hein? Olha que recado do Cornélio Pires. Você tem alguma recordação da sua infância em que você estava assim numa situação que você precisava fazer alguma coisa, mas que tinha medo para fazer aquilo ali, mas se a dona Clélia te desse a mão e falasse, não, mãe, vamos comigo. E aí se a dona Clélia fosse com você, você mudava totalmente. Você não, com minha mãe eu vou de boa. Eu acho que todos nós temos, né? Quem aí tem alguma lembrança bem específica mesmo? Eu lembro que eu fui criado na roça. E uma vez o banheiro era assim, do lado de fora, né? Tinha que quentar água, gente. Tem alguém desse tempo aqui?
Ah, não, isso é muito antigo, tem não, só o seu. Não, é porque Só tem você. gente aí que da época que tomava banho em bacia ainda. Eu não, já tinha um chuveirão moderno lá em casa, assim, já feito de alumínio ou de latão, não sei assim. Aí tinha que ferver a água no fogão a lenha, colocava a água dentro daquele chuveiro assim, abria e a gente tomava banho lá. Mas o banheiro era do lado de fora da casa, porque não tinha energia elétrica naquela época. E às vezes a gente esquecia alguma coisa no banheiro, e aí tinha que buscar à noite. Saía assim, tinha que andar uns 6 metros mais ou menos, com a lamparina. Mas eu não ia lá sozinho, mas nem para ganhar dinheiro. Mas se a minha mãe ou meu pai fossem comigo, que é isso, meu? Eu andava naquele quintal inteiro ali, ela tava nem aí, fazenda, gente, ela na roça. Tem alguém aí? Tem gente aqui que era da época da bacia ainda, ó. A Ivone Danta disse que tomava banho no quintal. Eu quero saber das experiências em que ao lado de um adulto você... Olha lá, a Vilma Lapenda falou que confiava demais na mãe dela e no pai dela. Gente, a Vera Lúcia falou aqui que morava dentro do cemitério. Senhor. A Ilete Arbues, que é do tempo da lamparina e coisa e tal aqui. Esses dois são... E vocês dois e a Tânia, nem Matusalém deu conta. Esse exemplo da Albanira que é diferente, eu não tinha pensado isso aqui não. Ela falou que o pai dela a levava para fazer restauração nos dentes. E ela tinha medo, mas com o pai do lado ela tinha confiança e... Aquele barulho daquele motorzinho de dentista tem muito... Ele já traumatizou muita criança. Aquele lá nem com a minha mãe perto eu não melhorava, não. Quem mais? A Célia Benfica disse que nunca foi medrosa. O povo gostou, foi desse de tomar banho na bacia aqui, gente. A nossa geração tomou banho, né? Na bacia. A Edna disse que usava um farolete. Alguém conhece? Que gastava uma pilha, né? Nossa, eu estava pensando na Edna de Obaeté. Um abraço, Edna. Sei que amanhã cedo você vai estar aí assistindo. Beijo. A Edna é desse tempo? É, a Edna é desse tempo. A Sônia Rodrigues falou que morria de medo. Deve ser da escuridão aqui. Ela dormia 5 horas da tarde para evitar qualquer encontro noturno. Gente, nossa, eu ri igual o Silvio Santos agora. Eu me lembrei aqui de um medo. Quando a coruja piava, dizia que era mau agouro, né? Ixi. Aí quando a coruja piava, eu não tinha coragem de andar na casa para lugar nenhum, eu ficava igual uma estátua. Aí às vezes tinha que ir ao banheiro, alguma coisa, só com a mãe mesmo. Tanto medo da coruja. Mas com a sua mãe você ia? Com ela, sim. Com a mãe enfrentava o medo? Sim. Ou com a Sandra, que era a irmã mais velha. Eita. Muito bom, mas eu gostaria de conseguir ler todos os comentários aqui. Eu estou achando tão bom esses comentários aqui que eu estou até dando um tempinho. Candinheiro e a querosene, a Marione Trindade é dessa época, viu? A Nadir diz que é do tempo da bacia. Meu Deus do céu. É a última geração, né, que tomou banho em bacia, nossa. Agora passou para balde, né? Agora é chique, né? Dar banho nos bebezinhos de balde. O Renner disse que coruja chegasse era morte certa. Então, Renner, eu sou dessa época aí. Coruja piou. Nossa Senhora, menino deitou. Nossa, Liege foi longe agora. Um candeeiro de taquara com querosene e um pano na ponta. Tacado fogo. Dava um clarão. Taquara? É, bambu. Não, mas é isso que eu tô falando. Taquara pega fogo com muita facilidade. Taquara é mais frágil do que bambu, viu? É, um pouco mais. A Sônia disse que nem banheiro tinha que ir no mato. Meu Deus do céu. Esse evangelho do amor é cultura. Gente, isso é TBT eterna.
Eu falei, para você planejar esse negócio aqui melhor. Você deixou o negócio aleatório e deu nisso aqui, ó. Falando isso, estou vendo o Eric aí na live. E aí, Eric, como é que tá o príncipe? Vocês todos estão bem aí? Você está gostando de ser papai? Conta aí pra gente. Tem gente aqui que falou que tinha tanto medo, que até via gente puxando as cobertas. E o tal de puxar o pé? Quantas vezes meu pé já foi puxado e o meu cabelo também? Vocês acham que esse negócio de deixar o pé de fora do lençol e da coberta, gente, isso é grave, viu? Puxar tanto que olha como é que o meu dedão é, ó, que ele é mais gordinho do que os outros, tá vendo? E ele é mais pra frente. De tanto puxar meu dedão, ó. Jesus amado. Você tem uma experiência de dormir por muito tempo, né? Sem brincadeiras agora. Ao lado da Sandra, não é isso? Se você contou aqui um dia? Até quase 18 anos. Até quase 18 anos. Gente, isso é sério. Mas ao lado dela, mesmo com o medo ainda presente, você enfrentava. Enfrentava. Muito bem. Alex, mais uma perguntinha aqui. Onde você quer chegar com isso? Eu quero chegar no recadinho aqui do Dr. Bezerra de Menezes. Vários recadinhos. Tanto é que a turminha deu uma organizada aqui e chamou de Tópicos da Fé. Gente, está no livro Apelos Cristãos, tá? Psicografia do nosso querido Chico Xavier. Resumindo aqui, ó, eu vou pegar alguns desses tópicos aqui e vocês vão perceber essa analogia que eu fiz agora há pouco aqui com a contribuição de vocês, do enfrentamento do medo ao lado de alguém que nos transmitia confiança, segurança. Não é assim? Olha aqui, Dr. Bezerra de Menezes diz. Primeiro tópico, Jesus conosco. Entreguemos nossas mãos às mãos do Cristo e caminhemos, guardando a certeza de que a sua infinita bondade jamais nos faltará. Tá com medo de ir no banheiro sozinho? Mãozinha para Jesus. Vai lá de mãos dadas para Jesus. Tá com medo de enfrentar a vida? De tomar uma decisão significativa? De quebrar um hábito de longa data que, na verdade, não está sendo produtivo? Segundo tópico, conservemos a fé positiva, na certeza de que Jesus não nos abandona. Confiemos na providência divina. Sigamos confiantes em Jesus. Gente, a maioria dos tópicos aqui trazidos por Bezerra de Menezes está falando exatamente sobre a importância de nós enfrentarmos o que for preciso, o que a vida nos oferecer com Jesus, porque aí vamos facilitar as coisas. Contamos com a proteção de Jesus em nosso favor. Às vezes, o pai e a mãe nem precisavam acompanhar a gente nos trajetos onde havia uma necessidade de enfrentamento. Às vezes ele só a presença, a voz dele, vai, eu estou aqui. Às vezes ia até na porta ali assim, ó, ficava te olhando de longe. E a gente ia, a gente conseguia, a gente enfrentava, nós criávamos coragem. É sobre isso que o Dr. Bezerra de Menezes está falando aqui. É preciso contar com a proteção de Jesus a nosso favor. Isso faz parte da fé. Cantemos, por gentileza. Ana Ávila, hoje eu vou cantar aquela que você pediu, hein? Não é agora não, daqui a pouco. Persiste mais um tanto, deixe de pessimismo, age auxiliando,
Esquece as sugestões de destruição. Segue adiante, ajuste os teus erros, trabalha constantemente, perdoa a toda gente, evita entorpecer o teu coração. Silêncio frente às injúrias. Esquece quem te fez mal. Não entregues tua vida por nada desse mundo. Carrega tua cruz, confia e vai. Não desanimes, persiste mais um tanto. Deixe de pessimismo, age auxiliando. Esquece as sugestões de destruição. Segue adiante, ajuste os teus erros, trabalha constantemente, perdoa toda gente, evita entorpecer o teu coração. Silêncio frente às injúrias. Esquece quem te fez mal. Não entregues tua vida por nada desse mundo. Carrega a tua cruz, confia e vai. Silêncio frente às injúrias. Esquece quem te fez mal. Não entregues tua vida por nada desse mundo. Carrega a tua cruz, confia e vai. Carrega a tua cruz, confia e vai. Essa música eu não gravei ainda, chama-se Vencerás. É nossa. Vou gravar no pendrive novo. Muito bem. Mas já está registrada. Pendrive do Eva 2. O pendrive 2 do Eva, é assim, né? Pendrive 2. Gente, nós dissemos aqui, não sei se ontem ou acho que antes de ontem, sobre a questão de nos esforçarmos para não dependermos da luz alheia. Lembra disso? Muitos de nós ainda insistimos em viver debaixo das saias. Não é assim que é o ditado antigo, né? Menino só vive debaixo da saia da mãe ali, vai chegar uma hora que esse menino tem que emancipar. Então é importante isso, né? Porque as pessoas, né, do ponto de vista da convivência, nós passamos, né? As situações elas se modificam. O que é hoje, amanhã será diferente. É ou não é? Dá uma analisada aí. Das pessoas que você convivia há 5 anos atrás, quantas já seguiram outros caminhos? Não vou nem dizer 10, 15 anos, não. 5. Quer dar uma viajada um pouco mais distante? Lembra lá da época que você tomava banho na bacia? E que certamente você necessitava da luz de alguém para iluminar a sua caminhada. Cadê esse povo?
Muitos já viajaram, né? De volta para a pátria verdadeira. Estão iluminando em outras localidades. E aí? Então nós precisamos fazer com que a nossa luz brilhe, né? Seguir a recomendação de Jesus. Tá bom, mas em relação à fé, será que alguém de nós ainda, né, se escora na fé do outro? Seria isso possível ou não? Eu estou aqui assim, estou no medo de enfrentar as coisas, às vezes, eu vejo muito isso no ambiente corporativo, né? As pessoas hoje usam muito a expressão liderança, né? Tem um líder que ele é inspirador. Às vezes o grupo de vendedores ali está desanimadinho. Aí chega o líder lá e leva a palavra de estímulo, né? Tipo técnico de futebol, assim. E o time está perdendo o jogo e no intervalo ele reúne ali aquele grupo ali, ele dá uma injeção de ânimo ali com palavras, ele toca e as pessoas tiram força, não sei da onde ali, mas elas estão acreditando muito mais no outro do que nelas mesmas, mas vai dar conta e consegue. Então, de certa forma, né, nós somos influenciáveis. Só que tem um detalhe. Agora é André Luiz quem vai conversar com a gente. Está no livro Agenda Cristã. É uma frase de uma mensagem chamada Problemas Pessoais. Lá ele diz o seguinte, que a fé é viva, não é patrimônio transferível, é conquista pessoal. Então, se desse para transferir fé por osmose, né? Passa um pouquinho da sua para mim, transfere a minha para a sua, porque agora a minha está lá em cima, de repente, porque a gente parece voo de pica-pau, né? Vai sobre. E quando a gente fala, Senhor, dá-me fé, Senhor, aumenta a minha fé, não tem jeito. Aí ele te põe nas situações para você conquistar a fé. Ele te dá muito problema, né? Muita incógnita na sua vida para você ter fé. Não entendi direito, não, essa proposta de André Luiz aí. Tá bom. Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo é o mesmo, gente. 19, agora, o primeiro parágrafo do item 7. Diz assim, ó. Disse vulgarmente que a fé não se prescreve. Daí muitas pessoas dizerem que não tem culpa de não terem fé. Minha mãe não me passou fé. Sem dúvida, a fé não se prescreve. E o que é mais justo, não se impõe a fé. Não, ela não é passível de ser prescrita, mas é de ser adquirida. A fé não é patrimônio transferível, é conquista pessoal. Entenda agora a conexão de André Luiz com o Evangelho segundo o Espiritismo. E não há ninguém a quem seja recusado possuí-la, mesmo entre os mais refratários. Falamos das verdades espirituais fundamentais e não desta ou daquela crença particular. Porque, gente, vamos ficar bem atento em relação a essa dica da espiritualidade aqui, porque a fé está sendo vendida em pacotinho, como diz vocês lá em Baeté. Tem gente comercializando fé nos pacotinhos aí, e só tem gente vendendo porque tem quem compre. Então aqui não se está fazendo referência a crenças particulares, mas está falando aqui de verdades espirituais fundamentais. Por isso que o Dr. Bezerra de Menezes pede para a gente dar a mão para Jesus. O que significa dar as mãos para Jesus e caminhar com Ele? Porque talvez muitos de nós levaremos isso ao pé da letra e vai falar assim, então eu estou donado, porque como é que eu vou dar a mão para Jesus? Tomar posse das verdades espirituais fundamentais. Não cabe à fé ir buscar as pessoas, mas cabe a elas irem atrás da fé. Se a procurarem com sinceridade, irão encontrá-la.
Cantemos enquanto a gente pensa nessas lições da espiritualidade. Lá vai São Francisco pelo caminho, de pés descalços, tão pobrezinho, dormindo à noite junto ao moinho, bebendo a água do ribeirinho. Lá vai São Francisco de pés no chão, levando nada no seu sorrão, dizendo ao vento bom dia, amigo, dizendo ao fogo saúde, irmão. Lá vai São Francisco pelo caminho, levando ao colo Jesus Cristinho, fazendo festa pro menininho, contando história pros passarinhos. Lá vai São Francisco de pés no chão, levando nada no seu sorrão, dizendo ao vento bom dia, amigo, dizendo ao fogo saúde, irmão. Lá vai São Francisco pelo caminho, de pés descalços, tão pobrezinho, dormindo à noite junto ao moinho, bebendo a água do ribeirinho. Lá vai São Francisco pelo caminho. Essa canção é uma canção de ninar, né? Eu já estou aqui um pouco com sono, quase que eu dormi cantando. Ia ser bonito. Quase que eu meninei cantando. Meninei, olha, meninei. Deu um verbo. Eu menino, tu meninas, ele menina. Ó, eu achei uma palavra diferente aqui agora, gente. Archote. Vou fazer pesquisa aí. Quem sabe o que é archote? Vou dar uma dica. É primo segundo da lamparina. Demora um tiquinho, gente, os comentários de vocês chegarem aqui. Por isso que eu estou dando um tempinho aqui, viu? Ainda estamos aqui com os comentários do São Francisco. Eu não sei. Nunca vi falar. Tem mais. Eu acho bom porque tem um tal de Google disponível agora, o povo já vai lá e... Gente, tá demorando, tem gente pesquisando no Google. Ó, a Joana Silva diz que é lampião, a Selma diz que é tipo uma candeia. A Elza Araújo, a palavra mais adequada que eu achei que é exatamente essa aqui, ó, uma tocha. Você já usou tocha na infância? Já tiveram essa oportunidade? Assim, Passear na casa de um vizinho, na Não, roça? Você não. não morou na roça, né? Você não teve essa Não, experiência? eu passei muitas férias na roça, mas nunca acendeu uma tocha para fazer isso, não. Sabe aquelas festas tipo Pirinópolis? Que tem tipo umas cavalgadas, umas simulações de lutas Sim. medievais e tal. Eles carregam umas tochas, né? Archotes. Então, gente, André Luiz nos diz o seguinte:
Está no livro também a Agenda Cristã, viu? Não apague o archote da fé em seus dias claros, para que não falte luz a você nos dias escuros. Vou repetir. Não apague o archote da fé em seus dias claros, para que não falte luz a você nos dias escuros. Tá tranquilo ou precisa traduzir para o goianês? Você que sabe. Esses dias, gente, olha, esses dias alguém me chamou atenção aqui, viu? Porque eu recebi um comentário assim da pessoa falando que ficava feliz quando eu traduzia Emmanuel pro goianês. Nossa Senhora. Eu falei, será que Emmanuel tá escutando um trem desse? Deus ajuda que não, né? Agora eu vou traduzir a André Luiz. Eu já não estou satisfeito mais de traduzir só Emmanuel pro goianês, não. Eu vou traduzir André Luiz. Olha, Alex. Eu vou ler de novo. Não apague o archote da fé em seus dias claros, para que não falte luz a você nos dias escuros. Vou traduzir agora. Ditado lá do Goiás. Você tem que cavucar o poço quando você não tiver com sede. Porque quando a sede chegar, a água já estará disponível. Porque se você deixar para cavucar o poço, o Carlinzinho está presente aqui. Ô Carlos, você é um especialista em cavucar poço. Esse Carlos aqui, esse menino sai aqui do Brasil, vai lá para a África, cavucar poço lá, para aquele pessoal lá que passa sede. Ele tem experiência com isso. Lógico que hoje, né, existem equipamentos sofisticados, inclusive, modernos, né, que fazem o trabalho, inclusive, tem que ser, porque são muito profundos alguns, né? Mas, gente, você imagina se você estiver morrendo de sede e ter que cavucar o poço, você nem força, nem energia para fazer isso, você tem. Então, o que a André Luiz está falando para nós aqui é o seguinte: o dia está claro, não apague o archote da fé, ou seja, não dispersa não. Eu vou traduzir isso aqui mais um tiquinho ainda, porque os exemplos eles ajudam a gente a entender um pouco mais. O Carlos está aqui. Gente, centro espírita, casa espírita. A gente tem que ter, assim, uma habilidade muito grande na casa espírita, especialmente, eu falo que a gente não pode dar importância para coisas diferentes, né? Mas se eu pudesse dizer assim, qual é a pessoa mais importante de um centro espírita? Eu, gente, olha, isso não está escrito em lugar nenhum, tá? Eu estou falando. Eu diria que é aquela pessoa que fica recepcionando quem chega. Sabe? É quem chega ali, porque ali é praticamente uma triagem. Gente, no centro espírita, muitas vezes, quem se aproxima, ele já buscou todos os recursos, ele já foi médico, ele já buscou outras famílias religiosas, ele já tentou, e a coisa está tão complicada, a dor está tamanha, que ele vai no centro espírita como o último recurso, e ainda alguns, como eu, por exemplo, dizem assim, ó, é o último lugar que eu imaginei de buscar ajuda. Mas ele vai, porque ele tem uma dose de fé presente ali. Ele vai. E se ele é bem acolhido, ele já faz uma diferença muito grande. Ele é direcionado. E melhora. O archote da fé acende. O dia clareia. A pessoa se sente bem, ela se sente confiante. Seja por uma questão de modificação mesmo mental, de atitude, seja às vezes até por um merecimento, um afastamento dos obsessores ali, por meio de um tratamento e por aí vai. Mas o que acontece muitas vezes? A pessoa dá uma melhoradinha e ó,
cai fora. É o que Cornélio Pires falou ali no início. Aí acontece exatamente o que André Luiz está dizendo aqui. A escuridão volta, os dias escuros, ele usou essa expressão, os dias escuros retornam e o archote da fé está apagado. Então a gente tem que aproveitar esses bons momentos, né, para potencializar a nossa fé, estudando mais, usando a nossa energia para construir coisa boa. Porque nós ainda estamos no mundo de provas e expiações, gente. Nós ainda estamos num mundo que é cíclico. Nós ainda necessitamos da claridade do dia, mas ainda precisamos da escuridão da noite. Tem sentido isso? Cantemos, por gentileza. Quem perde a sua vida por mim, a encontrará, a encontrará, a encontrará. Quem deixa o seu pai por mim, sua mãe por mim, me encontrará, me encontrará. Não tenhas medo, não tenhas medo, eu estou aqui, eu estou aqui. Quem deixa sua terra por mim, seus bens por mim, seus filhos por mim, me encontrará. Não tenhas medo, eu conheço a quem escolhi, a quem escolhi. Quem perde a sua vida por mim, a encontrará, a encontrará, a encontrará. Quem deixa seu padre por mim, sua madre por mim, me encontrará, me encontrará. Não tenhas medo, não tenhas medo, eu estou aqui, eu estou aqui. Quem nessa solteira por mim, sus bienes por mim, sus hijos por mim, me encontrará. Não tenhas medo, eu conozco a quien es elegí, a quien es elegí. Quem pierde su vida por mim, la encontrará, la encontrará, la encontrará.
Vai que você acelere que eu vou ter que colocar palitinho no olho aqui, tá fechando. Eu já acabei. Fechando devagarinho, devagarinho. Acabou, gente. Isso, marido obediente, amor, Eu né? comigo é desse jeito aqui, eu não tenho esse negócio não. Ó, nós vamos ter que terminar agora, viu? Porque eu tô pensando aqui que chegou na hora do encerramento. Ah, certo. Tem gente que tá com dó de nós, sabia? Nossa, gente, assim, Nós tomamos um ralo de um espírito sobre essa história de ter dó dos outros. foi mesmo. Falou assim que, ó, as pessoas não precisam da nossa dó. Lembra? Foi mesmo. Então vamos terminar aqui. Deixa eu ver o que eu escolhi aqui para os finalmente aqui. Três trovinhas e uma frase. Pode ser? Vai ser eu fechar o olho, você canta. Tá bom. Ó, pô, o René falou que é para ficar esperto com o Vult. Isso mesmo. Primeiro, uma frase de Emmanuel. Fé sem caridade é lâmpada sem reservatórios de força. Eu posso traduzir isso aqui para o goianês? Gente, Emmanuel está dizendo o seguinte, que fé sem caridade é lamparina sem querosene. Acende uma lamparina sem querosene aí, ó. O pavio que disseram lá que colocavam na taboca lá, ó. E me conta quantos segundos que a chama se mantém acesa. Fé sem caridade é lâmpada sem reservatório de força. É a caridade que vai se tornar combustível para alimentar a chama da nossa fé. Múcio Teixeira. A fé que não age serve, apenas conversa vaga, parece a chama imprecisa da vela que o vento apaga. Você pode trocar a vela por lamparina também, sem querosene, não precisa nem de vento para apagar. Rita Barém de Melo, Espírito, psicografia do Chico. De todos os infelizes, o mais infeliz não é aquele que pede pão, e é sim o que perde a fé. Vou ler isso aqui de novo que eu dei uma enrolada aqui. De todos os infelizes, o mais infeliz não é aquele que pede pão, e sim o que perde a fé. Eu quero finalizar. Esse espírito é a primeira vez que eu trago uma trova desse espírito aqui. Luísa Amélia. Cadê o Elton Reis? Elton Reis, prepara, meu amigo, para você anotar essa aqui. Fé viva na alma que chora, lua cheia e noite fria, agasalho da esperança, pão nosso de cada dia. Bonito. Profundo. Fé viva na alma que chora, lua cheia e noite fria, agasalho da esperança, pão nosso de cada dia. A fé alimenta, a fé ilumina, a fé agasalha. Beijo, gente. Acabou. Até amanhã. Deus abençoe a todos. Gratidão pela companhia feliz. Desperta, meu irmão, ouça o Cristo falar ao teu coração. Na sinfonia das águas que compõem o mar, na harmonia das aves que estão a voar no céu, abra o teu coração e sinta a voz do Cristo ressoa numa paz infinita. Assim como o cantar das folhas
folhas ao vento, a viajar sem paragem em brisa de sentimento, levando o sopro do Criador, em mensagem de luz e de puro amor, o Evangelho de sabedoria por todo lugar. Essa é a voz do Cristo te convidando a amar. O Evangelho de sabedoria por todo lugar. Essa é a voz do Cristo te convidando a amar. Amar, oh, oh, amar, oh, amar. Linda canção, né? A voz do Cristo. Então, meus queridos, demos conta de chegar até quase 10, né? Mas só, sinceramente, eu peço desculpa, mas meu olho está fechando mesmo. Porque a gente já foi dormir, era umas 2h30 da manhã, né? E pegamos uma estrada também hoje, muito movimentada, aí dá sono. Vamos fazer o passe, a água fluidificada. Vamos pegar aí o copinho de água de cada um. Dona Francisquinha, Dona Maria do Carmo, Tarcísio, Keila, todas as Marias. Preparem a água aí. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz, quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós,
a Deus, a espiritualidade amiga, os nossos anjos guardiões que nos sustentaram. Vamos rogando a Deus para levar em paz aqueles que têm que seguir, tanto encarnados quanto desencarnados. Vamos agradecer a Jerônimo Mendonça, que fez toda a assistência espiritual hoje nos lares, com a nossa queridíssima irmã Sheila, com vovó Nem. Muito obrigada, queridos, muito obrigada. E que possamos continuar essa noite em paz e harmonia, para que Jesus também, no sono do corpo, leve nosso espírito, para o trabalho, para o serviço. Que nós nos coloquemos à disposição com muito amor, com muito carinho, para que o Cristo possa se servir do nosso serviço. Então é isso. Vamos agradecendo a Deus por esse evangelho de bênçãos, de amor e de luz. E Alex e eu agradecemos especialmente a vocês, que com tanta paciência e tanto carinho nos recebem desse jeito, que nós somos. Cansados, olhinho fechando, às vezes corridos, mas nós precisamos estar aqui, nós precisamos orar, e quanto mais serviço, nós ainda pedimos a Deus que nos ajude para que sejamos merecedores de mais ainda. Então foi uma noite muito agradável, muito feliz. Beijo no seu coração e pega aquele que você guarda para o encontrão. Até rimou. Lá vai o beijo. Pega porque é seu. Foi com Deus. Gente, até amanhã, se Deus quiser. Amanhã sai mais uma carrada de livros, Alex? Alguns livros voltaram, que as pessoas não estavam em casa. Amanhã a gente manda de novo, todos. Beijo, com Deus.